Então, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui, né, dando continuidade ao que a gente já vem trabalhando nas aulas, né? Hoje nós vamos entrar na temática das ações diretas de inconstitucionalidade. Tá? Então, na aula passada, a gente viu como que se dá, né, a questão do controle concentrado, né? Então, só para fechar alguns conceitos, vocês vão ver lá na doutrina que se fala muito no processo constitucional objetivo. Então, aí vocês vão me perguntar, mas o que é esse processo constitucional objetivo, né? Da onde surgiu mais isso ainda, tá? Então, nada mais tá? Quando se falar em processo constitucional objetivo, são as ações de controle concentrado, tá? Então, a gente viu, né, na questão do controle concentrado ou abstrato, que existem três ações. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ou ADIM. A gente viu também que temos a ação declaratória de constitucionalidade, ou ADCOM, e vimos ainda que existe a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bom, isso a gente já viu na aula passada, acho que ficou bem tranquilo, tá? Então, a questão do processo constitucional objetivo é essa análise do controle concentrado ou abstrato, ou seja, aquela análise em que a gente não tem partes, né? A gente tem apenas uma lei ou normativa em vigor, e essa lei ou normativa ela passa a ser questionada, né? Em regra, diretamente no Supremo Tribunal Federal, né? E lá se estabelece se determinada lei ou normativa é compatível ou não com o meu sistema constitucional. Tá? Nós vimos que isso se dá numa discussão pura, né? Então, uma vez que determinada lei ou norma entra em vigor, né? Eu, inconformado com a validade dela e entendendo que há algum tipo de inconstitucionalidade, eu vou provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele se manifeste, né, e me diga se realmente essa lei ou norma é constitucional ou não. Tá? Então, o processo constitucional objetivo, ele é, na verdade, um instrumento, né, para garantir que a Constituição, na sua essência, está sendo respeitada. Né? Porque se não for assim, né, se simplesmente novas normas entrarem em vigor, novas leis entrarem em vigor, e eu não exercer esse controle concentrado da minha constitucionalidade, daqui a pouco várias leis inconstitucionais, né, que têm uma hierarquia abaixo da Constituição, estarão transformando todo o conceito da Constituição. Então, vocês têm que pensar, né, nesse sentido, que o controle de constitucionalidade ele tem o objetivo principal de manter a minha ideia originária da Constituição em vigência, né? Em que pese que essas leis, né, que forem declaradas inconstitucionais, elas sejam expulsas do meu ordenamento jurídico para que eu preserve os valores constitucionais que eu, lá em 88, né, o Constituinte
fundamentou a existência do nosso Estado brasileiro. Tá? Outra questão que se coloca, né, é a questão do duplo grau de jurisdição. Tá? Então, aqui é importante que a gente tenha uma visão clara que a regra é que eu não vou ter um duplo grau, né, de jurisdição. Por quê? Vamos lá. Duplo. Alguém se arrisca por que eu não tenho, em regra, um duplo grau de jurisdição quando eu falo em controle concentrado? Vamos lá, pessoal. Digam algo. Se o controle é concentrado, em regra, eu já vou lá direto no STF, né, pessoal? E depois... Não tem outra instância, já está na instância maior, não tem outra instância para ir. Exatamente. Então, em regra, não admite, certo? Porque eu já estou, inicialmente, já estou lá direto no Supremo, questionando, né, o controle de constitucionalidade. Por isso, a regra é que eu não tenha. Mas ocorre o seguinte, nós temos uma situação, né, chamada exceção, em que pese eu ter uma lei ou norma municipal sendo questionada em relação à minha Constituição estadual. Então, vamos imaginar que uma lei municipal de Ponta Grossa, está sendo questionada a sua constitucionalidade, não em relação à Constituição Federal, mas em relação à Constituição Estadual, né? A Constituição do Estado do Paraná. Então, nessa possibilidade, eu terei, né? Será possível o duplo grau. Por quê? Porque ocorre o seguinte, quando eu falo numa lei municipal em relação à Constituição estadual, não é o Supremo Tribunal Federal que vai analisar nesse primeiro momento a constitucionalidade ou não dessa normativa municipal, mas sim o meu TJ, no caso, Tribunal de Justiça do Paraná. Tá? Então, se essa lei municipal, né, essa lei municipal de Ponta Grossa, for julgada inconstitucional no TJ Paraná, eu tenho a possibilidade do duplo grau de jurisdição, no sentido que eu posso entrar com um recurso extraordinário que vocês estudaram lá. Todos estudaram, né? Sim ou não? Eu vou poder entrar com um recurso extraordinário no STF. E nessa possibilidade, né, nessa exceção, eu estarei diante da possibilidade do duplo grau de jurisdição. Só uma pergunta, vocês estão visualizando o quadro branco? Sim. Beleza. Eu estou ouvindo aí Normal. um celular vibrando aí. Pessoal, esse momento é da aula. Deixem os namoros para depois, por favor. Voltando aqui, pessoal. Deu para entender aqui a questão? Pessoal, podemos seguir? Vamos lá. Sim, professor. Sim. Vamos lá. Então, aqui nós encerramos a questão, né? Digamos, a questão genérica do meu controle concentrado de Constituição. E agora a gente vai passar a falar da primeira ação que eu tenho, tá? Que é a ação
direta de inconstitucionalidade. Então, vamos lembrar que nós estamos falando do quê? De controle concentrado, de constitucionalidade, tá? Então, a ação direta de inconstitucionalidade, ela é chamada de ADI ou ADIM, tá? Conforme a versão doutrinária que vocês seguirem. Isso é o D menos, tá? Então, o que eu busco aqui na minha... Desculpe. Na minha ADI ou ADIM? Eu busco, né? Eu vou procurar provocar o Supremo Tribunal Federal, né? Que o STF reconheça que determinada lei ou norma, e detalhe, norma federal ou estadual, é incompatível com a Constituição Federal. Tá? Então, uma primeira observação aqui, a gente já pode dizer, né, que eu não posso, através da ADIM, né, através da ADIM eu não posso buscar que o Supremo declare lei municipal, tá? Inconstitucional. Então, eu tenho outros instrumentos para mim chegar no Supremo, né, e dizer que uma lei municipal é inconstitucional. Mas por ação direta de inconstitucionalidade, não pode leis ou normas estaduais, tá? Então, isso aqui é importante, né? A primeira coisa que você tem que lembrar é que, em matéria de ADI ou ADIM, somente lei ou norma federal ou estadual pode ser objeto de ADIM. Beleza, pessoal? Tá? Dito isso, é importante a gente saber que existem vários tipos de ADIM. Tá? Eu tenho, primeiramente, ação direta de inconstitucionalidade chamada genérica. Deixa eu ver, tentando gente aqui. Só um minuto, pessoal. Tá, eu vou responder aqui umas perguntas. A Luciana pergunta por que vai direto para o STF. Vai direto para o STF porque nós estamos falando do famoso controle concentrado, né? O controle abstrato, e o controle concentrado, o abstrato vai direto ao guardião da Constituição, né? Constitucionalmente, o STF, ele é o guardião e o legítimo intérprete da minha Constituição. Por isso, nós não estamos aqui falando de casos entre partes, tá? Se eu estivesse falando de casos entre partes, nós vimos que nós temos lá o controle difuso, né? Difuso ou concreto. Aqui não, aqui é controle concentrado ou abstrato, ou seja, eu pego a lei e questiono se aquele texto ele é constitucional ou não. Eu não tenho um caso concreto e nem estou buscando algum direito. Por isso eu vou direto ao STF para dizer se a lei ou normativa que está em vigor, ela é constitucional ou não. Tá? O que você... Bom, eu não entendi aqui, Camila. O que você quer que eu repita? Você escreveu aqui, pode repetir, não entendi. Tá, o que você não entendeu? Luiz Renato, seria municipal. Pessoal, se puderem complementar as perguntas aqui, porque eu não estou entendendo qual é a dúvida. Tá, vamos seguir aqui. Podiam fazer com o microfone ligado, acho que seria mais fácil. Eu acho que é mais fácil, porque daí assim a pessoa liga o microfone, né, faz a pergunta e dela fecha o microfone. Acho que fica mais fácil que o chat.
A não ser quem não esteja funcionando o microfone, né, pessoal? Tá. Luciele, eu não perguntei, eu afirmei a primeira pergunta que o professor fez, que não tem duplo grau de jurisdição, porque ele vai direto para o STF. No microfone. Tá, então tá. Então fazemos assim, pessoal. Quem o microfone funcionar, faz a pergunta. E quem não funcionar, faz pelo chat. Acho que fica mais... melhor para todos. Tá? Então eu vou escrever aqui as 3 modalidades que existem de ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Nós temos a ADIM genérica, nós temos a ADIM interventiva e nós temos ainda a ADIM por omissão. Isso aqui é só para vocês terem um conceito inicial das modalidades de ADIM. Tá? É importante aqui nesse primeiro momento anotar que a ADIM interventiva não se aplica o artigo 103 da Constituição Federal, tá? E as demais, todas, né, vão se aplicar o artigo 103 da Constituição Federal. Até aqui, pessoal, tranquilo? Vamos lá, chat. O professor disse que precisa entrar no STF para reconhecer determinada lei ou norma federal ou estadual. Aí na ADIM não pode leis ou normas estaduais? Como assim? Não. O que não pode na ADIM, Camila, é lei municipal. Tá? A ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ser, ela pode ter o início dela, né, ela direto lá no Supremo, ela pode ter tanto matéria de lei ou norma federal, como lei ou matéria, né, ou norma estadual. Tá? O que a ADIM não pode é lei municipal. Tá? Então, lei federal ou lei estadual pode a ADIM, tá, direto ao Supremo. Beleza? Acho que eu respondi a sua pergunta. Tá? Só me confirme aí, caso não tenha respondido, pode perguntar de novo. Tá? Então, vamos rapidamente relembrar da aula passada, nós falamos dos legitimados, né? Lá do meu artigo, do meu artigo 103. Lembram, pessoal? Quem que eram os meus legitimados a propor uma ADC e uma ADI? Lembram lá que a gente dividiu em 3 mesas, 3 autoridades e 3 instituições? Então, vocês vão abrir lá o artigo 103 da Constituição e vão ver que eu tenho 9 pessoas, né, ou instituições legitimadas a propor uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Ou seja, por que interessa isso? Porque somente esses 9 entes é que poderão propor essas ações, tá? Então, nós vimos lá que as 3 mesas que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade, eu tenho a mesa do Senado, a mesa da Câmara Federal e a mesa das Assembleias Estaduais. Né? Então, lembrando que nós temos também aquela diferenciação dos entes legitimados universais, que podem propor qualquer matéria, né, qualquer assunto eles podem questionar, e temos os legitimados
especiais, os quais têm que ter pertinência com a matéria questionada. Tá? Nas autoridades, nós vimos que também nós temos o presidente da República, o procurador-geral da República e os governadores de estados, né? Governadores dos estados e do Distrito Federal, como as 3 autoridades. Aqui das mesas a gente viu que... E lembrando o seguinte, pessoal, não é o senador, tem que ser a mesa. Mesa do Senado, mesa da Câmara ou mesa da Assembleia Legislativa das UF. E as 3 instituições, nós vimos que era o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou órgão de classe com representação nacional. Lembram disso? Digam sim, por favor. Tá, pessoal. O que ocorre aqui? Quando a gente viu os legitimados, nós vimos lá que nós temos os universais que podem propor qualquer assunto e nós temos os especiais. E os especiais, eles são limitados porque eles têm que ter pertinência da matéria. Então, para vocês não esquecerem, vamos lembrar que os governos estaduais, né? Então, governadores estaduais e Assembleia Legislativas estaduais, eles são especiais, porque eles têm que ter pertinência na matéria relacionada aos estados deles. Tá? Eles não podem, o governador de São Paulo ou a mesa da Assembleia Legislativa de São Paulo entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade em alguma legislação que interessa lá ao estado de Roraima, porque se não tem relação com São Paulo, eles não têm por que questionar, porque não tem essa pertinência temática com o interesse do estado que representam. Da mesma forma, teremos aqui a confederação sindical, o órgão de classe nacional, né? Então, uma confederação dos metalúrgicos questionando uma matéria da confederação dos madeireiros. Não tem nada a ver, né? Tem que ter pertinência com a classe que eles representam. Da mesma forma, o Conselho Federal de Medicina questionando alguma lei que trata do Conselho Federal de Química. Tá? Então, se não tiver essa pertinência com a temática, não pode ter esse questionamento. Tá? Até aqui, pessoal, deu para entender o que nós queríamos falar? Podemos seguir? Tá, nós vamos agora falar do tema propriamente dito, né, que interessa nós nessa aula, que é a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Tá? Então percebam que a ADI genérica ela vai se aplicar a boa parte do que a gente vai ver de agora em diante. Tá? Então, como a gente já falou, uma ação direta de inconstitucionalidade, né, o objetivo dela aqui é chegar diante lá do Supremo Tribunal Federal com determinada lei, né, lei estadual ou federal, e falar, né, apresentar os argumentos dizendo ao Supremo que entendemos que essa lei na íntegra ou determinada parte dela é inconstitucional. Tá? Então, o que ocorre? Quando eu faço isso, né, e tem que ser um dos 9 legitimados,
do artigo 103, quando ocorre isso, o Supremo ele vai analisar o texto da lei. Tá? Então, não há partes, pessoal. Tá? Diferentemente lá do controle difuso, aqui nós estamos falando do controle concentrado. Tá? Não há partes. Tá? E também, vamos lembrar que aqui os tratados internacionais recepcionados, né? Recepcionados pela Constituição Federal também podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Então, reforçando aqui, somente a lei municipal não pode ser objeto de ADI. Beleza, pessoal? Até aqui deu para pegar a ideia? Tá. Agora, o que eu vou falar? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Tá, beleza. Então tá. Quais são... No caso, mestre, tem que entrar os 9 legitimados ao mesmo tempo? Oi? Tem que entrar os 9 ao mesmo tempo, os legitimados? Não, os 9... Pode entrar um? Não, só um, né? Só um? Quando eu falo dos 9 legitimados, eu estou dizendo que só esses 9 que podem, né, que podem entrar com uma DIN. Mas não precisa os 9 entrar Não juntos. precisa ser todos, pode entrar só um. Não. Senão, né, imagina conseguir que esses 9 pensem da mesma É o forma. caos. Não, é que assim... Oi. Professor, assim, ó, ali de partidos políticos com representação no Congresso Nacional, entra o presidente do partido, o líder da bancada, todos os deputados, quem é a pessoa responsável? Na verdade, vai ser geralmente é o presidente do partido, né? Ou alguém com delegação, né? O detalhe principal ali é que o partido ele precisa, na verdade, ter representação no Congresso Nacional, né? Ou seja, ele tem que ter ao menos um deputado federal e um senador, né? Porque se ele só tiver um senador ou só tiver um deputado federal, ele não tem representação no Congresso Nacional, né? Ele tem representação só na Câmara ou só no Senado. Para ele ter representação no Congresso Nacional, ele tem que ter nas duas casas, né? Pelo menos um representante de cada casa. Geralmente, ali não é a mesa, né? Ali é quem responde pelo partido político, né? Geralmente é o presidente do partido que entra, né? Evidentemente que ele vai ter a pressão de vários deputados, né? Vai ter um entendimento amplo do partido, né? Não vai ser uma decisão, digamos, individual do presidente do partido, né? Mas aqui é mais questão do entendimento até dos próprios princípios, né? Do partido, eles canalizam um sentido, né? Quando eles detectam que alguma lei é inconstitucional. Deu para entender? Quando eu falo aqui dos 9 legitimados, é que somente essas 9 figuras, né, é que podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Nós estamos falando de controle concentrado, então, não é um caso concreto, é uma lei, né, onde não tem partes, né, e dessa decisão do Supremo, isso vai ramificar para todos. É diferente lá do meu controle difuso ou concreto, onde eu tenho incidentalmente questionado a minha constitucionalidade. Lá eu tenho uma briga entre partes, onde eu busco um direito determinado e incidentalmente eu provoco uma discussão de constitucionalidade, né? Tanto é que lá
o juiz de primeira instância vai se manifestar da constitucionalidade ou não, né? Então, qualquer pessoa pode exercer essa provocação do controle de constitucionalidade difuso ou concreto. Agora, aqui no controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato, não. Somente esses 9 legitimados é que podem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade ou com uma ação declaratória de constitucionalidade. Acho que deu para entender. Tranquilo, pessoal? Eu vou ter que logar novamente aqui porque estão me dando menos de 1 minuto aqui. Então, eu estou encerrando aqui. Eu já mando o link novamente para vocês. Obrigado.